Olá, turma, tudo bom? Hoje vamos dar continuidade no assunto que vimos na aula anterior, que é de radiciação. Demos uma introduzida, nesse assunto e hoje vamos verificar as propriedades da radiciação. Então, a primeira que vamos ver é da adição e da subtração. Então, para realizar a adição e a subtração com radicais, é necessário verificar primeiramente se os radicais eles são ali semelhantes, isto é, que tenham o mesmo índice e o mesmo radicando. Portanto, basta fazer aí o somatório ou a subtração dos fatores externos à raiz. Então, vamos ver alguns exemplos aqui numéricos. Então, na letra A, nós temos raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 2. Notem que, tanto fora da raiz, o índice é 3 nos dois fatores e dentro da raiz, o radicando aí é 2. Então, eu posso estar somando os dois fatores externos à raiz. Lembrando que na frente da raiz, aí tem o numeral 1, e não necessariamente ele precisa estar à mostra, mas fica subentendido que aí na frente dessa raiz tem o numeral 1. Então, como tem radicais iguais, então somando os fatores externos, que é um em cada raiz, na frente de cada raiz, nós temos 2 raiz cúbica de 2. O radical ele vai retornar, tá? Vai ser reescrito. Na letra B, a gente tem raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 8. Notem que dentro da raiz temos aí radicandos diferentes, 2 e 8. Mas o índice é igual. Mas como temos que ter índices e radicandos iguais, então temos que trabalhar os fatores internos da raiz para tentar chegar a um fator que dê para somar os dois radicandos. Então, faremos o seguinte, a raiz 2 não dá para mexer nessa raiz, vamos reescrever, mas a raiz quadrada de 8, nós conseguimos manipular aí o 8, fazendo a sua fatoração. E a fatoração do 8 é 2 ao cubo. Então, fica aí raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 ao cubo, certo? Então, isso daí vai ser igual a raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 2. Então, ficamos aí com mesmos radicais, que é raiz quadrada de 2. Agora é possível fazer o somatório desses dois fatores, já que os radicais são iguais. Então, 1 mais 2 é igual a 3 raiz de 2. No terceiro exemplo, a letra C, temos como radicando raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2 nos três fatores. Só que aí tem soma e subtração. Então, eu vou somar os fatores externos e depois subtrair. Então, 10 mais 4, 14, raiz cúbica de 2, menos raiz cúbica de 2. Então, resultará em 13 raiz cúbica de 2. Na letra B, temos aí, dentro da raiz, todos os números diferentes, né? Então, temos que verificar formas que a gente trabalhe fatorando para chegar aí um número que dê para fazer o somatório ou a subtração. Então, no primeiro fator, que é de 3 raiz quadrada de 8, a gente sabe que o 8, né, já vimos em exemplos anteriores, que a forma fatorada do 8 é 2 ao cubo. Então, por isso, ficou aí 3 raiz quadrada de 2 ao cubo, menos 32 fatorado é 2 à quinta. Então, por isso que apareceu dentro da raiz 2 à quinta. Mais 4 raiz quadrada de 18. Então, a forma fatorada do 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Então, aí a gente consegue já trabalhar melhor esses fatores.
Então, vamos verificar o que a gente consegue tirar da raiz. A gente sabe que pode tirar o 2, né? Já que por isso que fica 3 vezes 2, raiz quadrada de 2, menos 2 ao quadrado, que vai resultar em 4, raiz quadrada de 2, mais 4 vezes 3, porque o 3 ao quadrado tem que está dentro da raiz tem o mesmo índice da raiz quadrada, então é possível tirar o 3, por isso que ele apareceu aí na frente do radicando, 4 vezes 3, raiz quadrada de 2. Fazendo aí o somatório e a subtração, a gente resulta no valor de 14 raiz quadrada de 2. Agora vamos ver a multiplicação e a divisão. Na multiplicação e na divisão de radicais, só haverá solução se os índices forem iguais. Caso não forem iguais, será necessário primeiramente reduzir ao mesmo índice e depois fazer a multiplicação ou a divisão. Então vamos ver quando são os índices iguais. Então, temos aí a raiz n de A vezes a raiz n de B. Notem que os números, né, que vão estar dentro da raiz vão ser diferentes, mas o índice aí, ele é igual, o valor que está em cima da raiz. Então, eu posso reescrever como se fosse juntar essas duas raízes, juntar essa multiplicação. Então, a gente vai ter a raiz n da multiplicação dos números que estão dentro da raiz, que é A vezes B. A mesma coisa para a divisão, né? Temos aí divisão de radicais. Então, temos a raiz n de A dividido pela raiz n de B. Então, eu posso transformar isso somente em uma raiz e dividir os fatores internos, né? Os números internos. Lembrando que aqui estamos tratando em um caso genérico. E lembrando que o B também tem que ser diferente de 0. Para índices diferentes, já fica um pouquinho mais complicado, mas nada que vocês não vão conseguir entender. Então, temos aqui a raiz n de A vezes a raiz m de B. Então, aí nós temos índices diferentes. Então, temos que multiplicar por um número para tentar igualar esses dois índices para poder formar somente uma raiz. A mesma coisa para a divisão. Vamos ver alguns exemplos numéricos para o entendimento ficar melhor. Vamos verificar a letra A. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5. Notem que na letra A, os índices das raízes são iguais, é igual a 2. Lembrando que quando o índice não aparece, é a raiz quadrada, tá? A raiz que o número é igual a 2. Então, e ele não precisa aí estar aparecendo, por isso que a gente fala raiz quadrada. Então, a raiz quadrada da multiplicação dos fatores internos, que é 2 e 5. E aí resultará em raiz quadrada de 10. Na letra B, a gente já tem uma multiplicação cujos índices são diferentes. Lembrando, raiz quadrada de 2, o índice é 2, vezes a raiz cúbica de 3. Opa, os índices são diferentes, então a gente tem que manipular esses índices para torná-los com índices iguais nos dois fatores. Um é 2 e outro é 3. Então, eu vou multiplicar por 3 e a outra raiz eu multiplico por 2, que são esses dois números, trabalhando juntos, vai indicar o índice 6. Lembrando, se eu multipliquei o primeiro radicando por 3, eu tenho que elevar o número que está dentro da raiz à terceira. Por isso que aí nesse exemplo apareceu multiplicando o 2 por 3 e o número que está dentro da raiz, o 2, foi elevado ao cubo, vezes a raiz de, lembrando que aí é a raiz cúbica, mas para
eu transformar em um número igual ao primeiro radicando, eu tenho que multiplicar por 2 para resultar aí no 6. Então, fica a raiz da multiplicação dos índices 2 e 3 sobre a raiz de 3 ao quadrado, certo? Que aí vai resultar no quê? A raiz sexta de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, que é igual a raiz sexta de 8 vezes 9, que resultará em a raiz sexta de 72. Na letra C, já é da divisão. Temos aí uma divisão de 2 radicais e eles possuem índice diferente. A raiz quinta tem o índice 2 e a raiz cúbica, né, do 3, o índice 3. Então, fazendo a manipulação do índice com o radicando, no primeiro radical, que é a raiz quadrada de 5, a gente vai trabalhar com o 3. Então, por isso apareceu aí 2 vezes 3, a raiz de 5 ao cubo, que foi o número que eu multipliquei o índice 2, dividido por 2 vezes 3, pela raiz de 3 ao quadrado, que foi o número que eu multipliquei o índice 3. Então, essa divisão eu posso reescrever tornando uma só raiz. Então, a raiz sexta de 5 ao cubo dividido por 3 ao quadrado. Então, aí eu só faço reescrever na forma, né, do resultado da potência. Então, fica a raiz sexta de 125 dividido para 6. Agora, vamos ver a racionalização de denominadores. Então, racionalizar uma fração cujo denominador é um radical, ou seja, tem uma fração e o radical dele apresenta aí uma raiz. Então, significa encontrar essa mesma fração equivalente a ela com um denominador inteiro. Então, para isso, devemos multiplicar ambos os termos da fração por um número conveniente. Ainda é possível dizer que racionalizar uma fração significa que a fração é reescrita eliminando do denominador os radicais. Então, vamos analisar alguns exemplos. Então, o denominador apenas com raiz quadrada. Então, temos aí no exemplo 4 dividido pela raiz quadrada de 5. Então, tenho que multiplicar, né, o radicando por raiz quadrada de 5, tanto embaixo quanto em cima. Por isso apareceu essa fração aí de multiplicação de radicais. Então, vamos analisar aqui alguns exemplos. O denominador com apenas a raiz quadrada. Então, aí temos 4 dividido pela raiz quadrada de 5. Então, eu tenho que multiplicar pela fração, né, raiz quadrada de 5, tanto embaixo quanto em cima. Então, se fizermos a multiplicação de numerador com numerador e denominador com denominador, nós temos o seguinte: 4 vezes a raiz quadrada de 5, vai ser 4 raiz quadrada de 5, dividido pela multiplicação de raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, a gente tem que é a raiz quadrada de 5 ao quadrado. E aí a gente consegue cancelar o índice com a potência, né, do radicando e eliminar a raiz, que resultará em 5. Então, como resultado final, nós temos a raiz, 4 raiz quadrada de 5 dividido por 5. Então, eliminando aí o radical. Agora, vamos ver um denominador com raízes com índices maiores que 2. Então, temos aqui no exemplo 1, 3 dividido pela raiz cúbica de 2. Então, neste caso, devemos multiplicar o numerador e o denominador por raiz cúbica de 2 ao quadrado, pois 1 mais 2 é igual a 3. Logo, esse número que vai cancelar com o índice, que a gente tem no exemplo, 3 dividido pela raiz cúbica de 2, multiplicado pelo raiz cúbica de 3 sobre 2 ao quadrado, tanto embaixo quanto em cima,
Então, fazendo a multiplicação, nós temos 3 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado, dividido pela raiz cúbica de 2 vezes 2 ao quadrado. Então, fazendo a manipulação matemática necessária, nós obtemos como resultado final 3 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado, dividido para 2. Agora, nesse exemplo 2, nós temos 1 dividido pela raiz cúbica de 2, raiz cúbica de A ao quadrado, desculpa. Então, neste caso, vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz quinta de A ao cubo, pois 2 mais 3 é igual a 5, logo esse número eu vou conseguir cancelar com o índice da raiz, que a gente vai ter aí, fazendo a multiplicação, né? Temos que 1 vezes a raiz quinta de A ao cubo é igual a raiz quinta de A ao cubo dividido pela raiz quinta de A quinta, né? Então, somando esses índices, 2 mais 3 resultará em 5, logo eu consigo aí cancelar o índice com a potência do número que está elevado na raiz, né? No caso aí não é um número, é uma letra. No caso, eu vou eliminar esses índices. Então, a gente tem como resultado final raiz quinta de A terceira dividido para por A, pois a gente conseguiu trabalhar aí com os números para torná-los tanto o índice quanto a potência igual para poder cancelar. Mas vão ter alguns casos que vai precisar somar ou diminuir pelo conjugado, né? Que é o denominador, tendo no denominador da fração soma ou subtração de radicais. Então, para eliminar a raiz do denominador, devemos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do termo que contém a raiz. Então, temos alguns exemplos aqui de conjugado. Na letra A, o conjugado de raiz de 2 mais raiz de 3 é igual a raiz quadrada de 2 menos 3. B, o conjugado de raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 2. Notem que o conjugado nada mais é do que mudar. Se está aparecendo a soma, eu vou ter que multiplicar pela diferença. Se está aparecendo a subtração, eu vou ter que multiplicar pela soma. Agora vamos ver um exemplo numérico. Temos aí 2 dividido pela raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 3. Então, nós temos que multiplicar essa fração pelo seu conjugado, tanto o numerador quanto o denominador. Então, o conjugado da raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 3 é a raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 3. Lembrando que vamos multiplicar tanto em cima quanto embaixo. E aí, só fazer as manipulações matemáticas necessárias e obtemos aí como resultado final a raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 3 dividido para 2. Então, é isso, pessoal. Foi isso que foi visto na aula de hoje, as propriedades da radiciação. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida pode entrar em contato que tiraremos a dúvida de vocês. Então é isso, até a próxima aula.